vamos falar do comércio internacional, as perspectivas para o Brasil, para as carnes brasileiras, no gigantesco mercado da Ásia, mais especificamente da China. João Pedro Cutidias está aqui comigo. Nós vamos conversar pela internet com a Larissa Varholtz, que está em Brasília, já está aqui com a gente. A Larissa, há 15 anos, acompanha o comércio do Brasil com a China, as prospecções desse gigantesco mercado. Ela foi assessora da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, durante o governo Bolsonaro. Hoje é sócia da empresa Valiar Agro, que se dedica a prospectar mercados na Ásia. Muito obrigado, Larissa, pela sua entrevista, sua atenção aqui no programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Eu vou passar para o João Pedro para que ele comece a nossa conversa. João, por favor. Boa tarde, Larissa. Obrigado por estar conosco aqui. Larissa, você convive na China, conhece bem a China, estudou na China, morou na China. Depois de 2019, a China provocou uma revolução na pecuária brasileira. Criou a figura do AC e DC, antes da China e depois da China. Ou seja, ela criou protocolos e incentivou a produção de animais precoces, com menos de 30 meses, com bom acabamento e tal. E nós ocupamos uma fatia grande no mercado de exportação, de mercado de importação chinesa, com mais de 30%, 35% de carne bovina. Porém, nossa carne bovina não tem o mesmo status que tem a carne australiana, que tem a carne americana ou que tem a própria carne argentina. Parece que o consumidor chinês ele não conhece bem a carne brasileira. E uma das coisas que a gente sempre comenta aqui no Canal do Boi é a respeito da importância de haver joint ventures, associações entre frigoríficos médios brasileiros e distribuidores chineses. A China tem 2 mil anos de comércio, tem 3 mil anos de comércio, sabe fazer comércio. E nós temos uma vantagem que é produzir qualidade em quantidade. As duas coisas nós podemos fazer no Brasil. Não seria falta de maior agressividade brasileira para fazer esse tipo de negócio e entrar com a nossa carne com a bandeira verde e amarela? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, o senhor tem razão, né? Existe um desconhecimento muito grande sobre não só a carne bovina brasileira, mas o papel do Brasil como um fornecedor de alimentos importante para a China. Apesar de nós termos o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China dentro daquilo que ela importa, né? Sabendo que a China é o maior produtor agrícola mundial, ela é o 4º maior exportador de produtos agrícolas no mundo, mas ela é também o maior importador, né? Então, dentro daquilo que a gente exporta para a China, que a China importa do Brasil, há uma gama de produtos agrícolas e a carne bovina adquiriu um status bastante importante, né? Cresceu muito nessa pauta de exportação ao longo dos últimos anos, né? Isso foi muito reflexo de questões internacionais que se apresentaram, inclusive na própria China, um problema sanitário que foi a peste suína africana, que dizimou mais da metade do plantel de suínos da China e acabou também estimulando a China a importar outras carnes, inclusive bovina brasileira, de forma a abastecer o seu mercado. Então, a carne bovina na China ela já tem um status diferente, porque ela é vista como um produto mais saudável. As famílias costumam optar pela carne bovina sempre que tem essa opção, ainda que a carne suína ela seja, digamos assim, o básico do consumo de dia a dia das famílias, né? Então, ao longo dos últimos anos, inclusive por causa dos problemas sanitários em outras proteínas, ela consolidou o seu status como um produto que o indivíduo chinês, o cidadão chinês, vê como muito valoroso. Agora, comparando com o status que é na China hoje para esses outros países, né, Uruguai, Argentina, Austrália e Estados Unidos, de fato a carne brasileira ela é uma carne que é mais primária, ela é uma carne ingrediente, ela vai ser usada para processamento, para redes de restaurantes, por exemplo, né?
e não necessariamente vai ser aquela que vai ser servida, né, como num restaurante de alto padrão, por exemplo, né? Então, existe um esforço de imagem que precisa ser feito do Brasil na China. Eu concordo 100% que o estímulo a parcerias entre os dois lados faria muito sentido, inclusive para disseminar a informação sobre a qualidade do produto brasileiro na China, e vejo que os chineses têm esse interesse em expandir as suas operações e também conhecer melhor esse mercado, porque a China ainda consome uma quantidade de carne bovina por indivíduo, por cidadão ano, muito baixa, né? Da ordem de 7 quilos per capita ano, ou seja, por habitante ano, a média mundial sendo de 8 quilos por habitante ano e o consumo no Brasil chegando a 25 quilos por habitante ano, ou seja, existe um espaço de crescimento muito grande e eu acho que, em grande medida, ele poderia fomentar parcerias entre os dois lados e a atração de investimento direto chinês nesse setor aqui no Brasil. Larissa, até a segunda semana de junho, a média por dia útil da carne bovina in natura, só in natura, exportada até agora no mês, superou 11.200 toneladas por dia. Se essa média for mantida até o final do mês, o Brasil terá exportado 240 mil toneladas, o que é um volume extraordinário. E a explicação para esse crescimento? China. A China que voltou com tudo. Foi uma compensação pelo período em que a China não importou, devido àquele caso atípico da encefalopatia, ou é uma tendência de mercado crescente que nós estamos vendo agora? Olha, eu acho que, de fato, e tem muito a ver com o tamanho também dos estoques na China, né? Em determinadas épocas eles têm estoques maiores ou menores e esse fluxo aumenta, vamos assim, né? Mas eu penso que a tendência é que a gente continue exportando em bases a essas, né, que foram nos últimos... Eu não me pegaria muito em grandes picos, né? A gente precisa mais, né, na média, mas de fato nós temos batido alguns recordes, né, nos últimos anos. Foi assim também no segundo semestre de 2021, quando tivemos inclusive aquele caso, né, 2 casos atípicos também da mesma forma, e a gente estava ali também num ciclo recorde de exportações. Mas a China passou por um momento muito difícil no ano de 2022, que foi o ano de grandes lockdowns em diferentes cidades chinesas, e de fato há uma recuperação agora, né, da confiança, do consumo das famílias, não absoluto, de fato a gente acha que isso vai fluido ao longo dos meses, né, os próprios chineses vêm com cautela, digamos, essa recuperação econômica, mas a tendência é de um clima muito mais favorável na China nesse momento e de bastante otimismo, sim, com a recuperação econômica do país depois dessa fase tão difícil que foi 2022, com esse grande prejuízo econômico dos lockdowns. Larissa, a China é o maior emissor de gases de efeito estufa, superou os Estados Unidos e ela também pode ser uma grande prejudicada pela questão da mudança climática no mundo, pelo aquecimento global. Fala-se muito que se aumentar o nível dos mares em 1 metro, a grande parte do PIB chinês fica na região da litoral. A China se preocupa hoje tanto em buscar produtos ou alimentos ou qualquer outro produto com a menor pegada de carbono. O Brasil poderia usar isso como um argumento para aumentar suas vendas? É muito interessante a gente observar essa mudança que tem de fato ocorrido na China do ponto de vista da preocupação com a mudança do clima. Realmente, a China é o maior emissor global de gases de efeito estufa, mas isso também é um reflexo do tamanho da população chinesa, porque quando a gente olha os dados per capita, não é o caso, né? Ela tem uma emissão relativamente baixa, comparando com outros países desenvolvidos. Então, é claro, com o tamanho daquela população, isso acaba tendo
um efeito global, né, bastante grande. A China, de fato, tem consciência dos riscos que ela corre, inclusive para a agricultura chinesa, né, que em muito se abastece de água que vem das geleiras essas que estão diminuindo. Tem o problema que o senhor muito bem mencionou, de que o desenvolvimento chinês se concentra em zonas costeiras, né? Então, tudo isso acende um alerta muito importante junto ao governo chinês, o que fez com que, em setembro de 2020, na Assembleia Geral das Nações Unidas, para uma certa surpresa global, digamos assim, a China anunciou o seu compromisso de metas com a redução das emissões de gás de efeito estufa, compromisso esse que tem sido levado a ferro e fogo dentro do país, né? A gente tem visto regulamentações recorrentes sendo lançadas em diferentes setores, impondo metas, impondo objetivos de redução de emissões, redução no consumo de energia. Energia essa que na China vem muito de fontes fósseis, né? A principal fonte de energia na China ainda é o carvão. Então, existe um movimento bastante expressivo dentro do país. Com certeza, isso vai ter efeitos para a atuação internacional da China. Inclusive porque a China não quer ter essa reputação de ser a causadora da mudança do clima, né? Os chineses têm uma preocupação muito grande em mostrar que eles estão aliados a essa pauta de combate à mudança do clima e de proteção ambiental. Então, ainda que a prioridade absoluta seja conter as emissões dentro do país, seja lidar com essa questão internamente, é claro que uma decisão tomada nesse grau de compromisso, ela desce ao longo do sistema, né? Se ela nasce no governo central, ela acaba gerando impacto nas empresas, nos bancos, nos governos provinciais, nas cidades, e todo mundo entende esse direcionamento e passa a atuar dessa mesma forma. Então, a gente deve sim esperar das empresas chinesas uma visão cada vez mais voltada a essas questões e um consumo mais consciente também junto ao consumidor chinês, a pessoa física mesmo. Então, existem alguns programas na China hoje que incentivam o que eles chamam de consumo verde, por exemplo. Isso abre uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil tem um programa de agricultura de baixo carbono que tem mais de 10 anos de existência e que tem técnicas que nos permitem trabalhar com café, soja, algodão, carne de baixo carbono ou carbono neutro e uma série de outros produtos agrícolas. Então, a gente vê sim um potencial muito grande de colocação desses produtos no mercado asiático de forma geral, mas no mercado chinês também como tendência. O mercado asiático, eu quero dizer, Japão, Coreia e também cada vez mais a China.